Depois de os homens terem ocupado a maior parte dos continentes, ficou mais um que era difícil de conquistar. Sim, isso mesmo, a Antártica. Até hoje, o continente antártico continua sendo uma terra incógnita que mantém os homens afastados. Cada ano, por um período determinado, entre 1.000 e 4.000 pessoas permanecem lá para fazer pesquisas, mas nunca ouvimos falar de habitantes originais da Antártica, mesmo buscando nos 4 cantos do mundo. A única criatura que se sente confortável na Antártica provavelmente é Elsa da animação da Disney, Frozen. Olá, tudo bem? Durante o inverno da Antártica, a temperatura não fica mais alta do que 80 graus Celsius negativos, e mesmo no verão, 25 graus negativos é o mais quente. Os marinheiros que avistaram o campo extenso de gelo não foram capazes de imaginar que era um continente novo. Tudo isso é uma história recente. Se o descobrimento da Antártica tivesse acontecido há 80 milhões de anos, teríamos encontrado um continente coberto de uma vasta floresta exuberante. Que tipo de vegetação se estendia e quais são os animais que viviam lá no continente antártico? E por que tudo isso ficou submerso debaixo de gelo de algum quilômetro de espessura? Vocês acham que nós estamos fazendo só perguntas? Não é bem assim não. Aqui no nosso canal, vamos responder a quaisquer perguntas. Deixem o seu casaco grosso para trás. Na Antártica que vou descrever agora, vocês vão precisar roupas de banho em vez de casacos. Então, vamos começar agora. Os fósseis encontrados no continente antártico. Na década de 1900, houve poucos avanços nas pesquisas do continente antártico devido às condições climáticas extremamente severas. Houve uma época em que a teoria dominante defendia que o quinto continente não existia e aquela plataforma de gelo era apenas o mar congelado ao redor das ilhas vulcânicas naquela região. Mais tarde, comprovaram que essa teoria estava errada. A expedição do norueguês Carl Anton Larsen, em 1982, trouxe uma revelação muito importante na área de paleontologia. De fato, o objetivo da expedição não era de pesquisa acadêmica, mas puramente econômico, mais precisamente de explorar a visibilidade de caça comercial de baleias na Antártica. Ele deveria ter ficado pasmado como ele tivesse encontrado um OVNIs, quando ele descobriu perto da ilha de Seymour um fóssil de uma planta que foi extinta no passado remoto. 10 anos mais tarde, ele acompanhou uma expedição sueca e viajou à Antártica desta vez com o objetivo de estudar os fósseis. É surpreendente que o Hollywood ainda não tenha feito um filme sobre as histórias extraordinárias desta expedição. Algumas tripulações da expedição sofreram naufrágios, ficaram presos em gelos e tiveram que esperar a equipe de resgate. Graças aos esforços desses aventureiros, amostras geológicas muito valiosas foram entregues nas mãos de pesquisadores. O clima da Era Mesozoica. As fósseis de plantas de clima subtropical e de clima temperado descobertos na Antártica têm origens em períodos distintos da Era Mesozoica. A Era Mesozoica começou há 250 milhões de anos e durou até 65 milhões de anos atrás. O bloco que se formaria o continente Atlântico mais tarde já ficava onde ele está atualmente. O nosso planeta passava por um período em que a idade de gelo tinha terminado e o gelo começava a derreter. E depois o mundo dava boas-vindas ao período prolongado do clima temperado. Isso aconteceu porque a densidade de dióxido de carbono era 3 vezes mais alta. Certamente, naquela época não tinha calotes polares e o nível do mar era mais alto do que agora. Não podemos esquecer de um ponto importante. Naquela época, não houve uma diferença significativa de clima entre as latitudes, ao contrário da idade do gelo extremamente frio. Mesmo no Polo Sul, a temperatura estava um pouco baixa do que a da faixa da linha equatorial. A Antártica estava coberta de vegetação, o mundo parecia assim naquela época. Fauna e flora no continente antártico. Durante 180 milhões de anos da Era Mesozoica, a paisagem da Antártica mudou várias vezes. Vários tipos de plantas cresciam e uma variedade de animais habitavam lá. A Antártica passou por sucessão de períodos de condições climáticas distintas.
O período Triássico é o primeiro período de era Mesozoica. No início deste período, o processo de desertificação avançou devido ao raio solar intenso. Até a Antártica foi afetada. No entanto, a temperatura da Antártica era um pouco baixa do que o resto do planeta, e por isso o continente se tornou um refúgio de verão onde as plantas e os animais se acomodaram confortavelmente. Naquela época, cresciam plantas como cicadáceas, cavalinhas, samambaias e musgos, entre outras. E as espécies endêmicas prosperaram. Antartícicas, parecidas com ananas, é um exemplo de plantas endêmicas. Quem andaram a passos longos nas florestas naquele tempo eram os sinapsídeos. Nas outras regiões do planeta, poucos sinapsídeos escaparam do destino cruel de extinção. Por outro lado, a Antártica era um refúgio maravilhoso. Os sinapsídeos são um grupo de espécies muito estranhos que fica entre os répteis e mamíferos. Não era muito visível à primeira vista, mas eles são os nossos parentescos remotos. Olhem para esse animal esquisito chamado Kombuisia antártica. Ele tem tamanho de um gato e é muito fofinho. Não querem mantê-lo como animal de estimação? O período Jurássico veio depois do período Triássico. Sim, isso mesmo, os dinossauros estavam no auge neste período. O sol não fazia mais aquele calor como o forno e o clima se tornou mais ameno. A vegetação densa recobriu o continente inteiro. Contudo, a floresta não era mais composta de árvores tropicais como nos períodos anteriores, mas de coníferas tais como sequoias e ginkgos. Naturalmente, a sua paisagem contava com as figuras de lagartos terríveis, correndo todos os lados. Os mais interessantes são Glacialissaurus e Cryolophosaurus. Glacialissaurus significa lagarto de gelo, e Cryolophosaurus quer dizer um lagarto de crista congelada. Os nomes legítimos para os dinossauros da Antártica. Os Glacialissaurus pertenciam ao grupo de Sauropodomorpha, de dinossauros herbívoros. Eles mediam entre 6 e 7 metros e pesavam entre 4 e 6 toneladas. Eles eram relativamente pequenos dentro da categoria de dinossauros, mas eram capazes de ficar apenas de pés traseiros por tempo limitado, para alcançar as folhas frescas de árvores. Cryolophosaurus era maior do que Glacialissaurus e sua altura chegava até 8 metros. É considerado o maior predador na Antártica naquela época. Além disso, esse dinossauro parece ter sido um fanático de rock and roll. O seu crânio é enfeite por uma crista que é uma parte da estrutura óssea. É quase um penteado do estilo Elvis. Há quem chamem esse lagarto de Elvisaurus, lembrando Elvis Presley. Qual era a música favorita do Cryolophosaurus entre as coleções do rei do rock and roll? Vocês acham? E depois veio o período Cretáceo, o último período da era Mesozoica. Lá na Antártica, ainda apreciava o clima ameno e confortável. A temperatura média anual era 15 graus Celsius e durante o verão a temperatura chegava a 21 graus. No continente antártico, as primeiras flores da história do planeta apareceram nas florestas de coníferas e samambaias. Ótimo, finalmente podemos comprar flores para agradar as pessoas queridas. O solo era coberto por musgo, pequenas lagoas e pântanos se formavam, e cianobactéria recobriam o fundo das águas. Uma imagem típica da floresta antártica. Entretanto, o número de dinossauros já era bastante reduzido. No período Cretáceo, os principais dinossauros eram de porte pequeno, que pertencia a terópodes e outros tipos de herbívoros. Alguns deles tinham armaduras de espinhos de proteção formados de placas ósseas densamente estruturadas. Também, no período Cretáceo inferior, surgiram as primeiras aves verdadeiras. As aves tinham aparências semelhantes a patos ou cisnes, como se fossem uma família do tio Patinhas do Pato Donald. Foram descobertos os fósseis das pregas vocais e sabemos como as aves cantavam. Gá, gá! Elas faziam um som semelhante ao de patos. Quando o continente antártico ficou submerso no gelo. Gradualmente, o clima da Antártica mudou. O paraíso verde com as flores começou a desaparecer. O mundo lentamente ia esfriando e os animais e as plantas tiveram que se adaptar ao frio e à noite polar. A Antártica ainda não era coberta de gelo, mas calota glacial começou a se formar há cerca de 45 milhões de anos. Este fenômeno deve-se não apenas ao resfriamento do planeta, mas também às mudanças de correntes oceânicas.
Chegou o momento em que o continente antártico se separou completamente dos outros continentes. As correntes novas nasceram no redor da Antártica. As correntes quentes originárias da região equatorial não chegavam mais aos mares perto da Antártica. Apesar disso, o Paraíso Verde resistiu até o último momento. Nas áreas onde a congelação não tinha começado, as florestas de Notofagaceae cresceram. Contudo, o resfriamento do planeta pôs o fim à resistência modesta da Antártica, 5 milhões de anos atrás, e o continente se tornou no estado que nós conhecemos hoje. Nós chegamos ao fim deste episódio. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Quem queriam ver a Antártica Verde, não fiquem tristes. Em vez disso, os pinguins e as focas agora podem viver lá no continente. Além disso, os cientistas ficam lá para estudar o sistema climático do planeta e o impacto do aquecimento global. Os meteoritos encontrados na Antártica nos fornecem importantes informações do universo. Os dados importantes para compreender o mundo permanecem adormecidas no continente Antártica. Ainda por cima, a aurora é simplesmente maravilhosa. Vocês se sentem um pouco melhor? Espero que sim. Então, até o próximo episódio.